E vamos lá fazer a nossa entrevista, essa entrevista gravada, depois de um dia de trabalho. Vamos falar com a garota mais doce de Goiânia. Sinceramente, no dia de pagamento, uma das coisas que eu mais sinto saudade de André Rodrigues é de sair da rádio com dinheiro na conta, passar lá, comprar um monte de bolo de pote, um casadinho, um cappuccino maravilhoso. Estamos falando, por favor, eu já estou com vontade de falar, mas você, por favor, apresente a nossa entrevistada de hoje. TT hoje conosco, ela que é um case de sucesso, a chefe Patsy ou Patsy? Como é que fala? Hein, Eu me Mariana? chamo de doceira. Doceira, que melhor ainda, que coisa maravilhosa. Então, hoje com a doceira, Mariana Perdomo, como é que você tá? Tudo bem, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigado você. Olha, primeiro de tudo, pergunta de $1 milhão, Mariana Perdomo. Qual o segredo do sucesso? Porque assim, a gente vai a T4, qualquer hora do dia, da noite, aquilo está lotado, está cheio de gente querendo experimentar a sua cozinha, o seu doce. O sucesso de Mariana Perdomo é mais talento ou trabalho duro? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Na verdade, isso foi o dom que Deus me deu e colocou dentro do meu coração, e eu só me despertei para ele, e com muito trabalho eu consigo expressar um pouquinho de Deus aqui na Terra, um pouquinho do dom que Deus me deu, né? Então eu acho que é isso. As duas coisas juntas. Claro, não tem dúvida. Vem cá, bolo no pote. De quem foi o pulo do gato? Foi você que inventou ou você é artista por trás da obra? Então, até onde eu tenho conhecimento, existia bolo no pote, que era só a massa do bolo e com brigadeiros bem seco. E eu fazia bolos muito gostosos, mas todos desabavam. E aí eu tive a ideia de colocar dentro do potinho, porque era muito gostoso, mas não parava muito em pé. Eu falei, nossa, mas quem sabe eu vendo também no potinho. Então eu comecei a deixar os recheios mais molinhos, eu meio que comecei a montar o que era um bolo de festa, mas com menos bolo dentro de um potinho. Aí eu pensei, mas não tem muito bolo, não pode chamar bolo no pote. E aí veio a ideia da torta no pote. E aí nasceu a tortinha no pote. Que maravilha. Olha, você também inventou um negócio que a mim me chama muita atenção, que é o drive-thru da glicose. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é obra de Deus. Como é que começou a loja Mariana Perdomo? Começou pequena, já começou essa coisa colossal? Como é que foi o começo da sua empreitada? A loja começou porque eu já tinha 2 colaboradoras e eu fazia somente feirinha e entrega e delivery, né? Eu tinha um motoboy que entregava na casa do cliente, e as feirinhas não eram tão frequentes mais, e eu estava com um pouco de receio, porque eu já tinha 2 colaboradoras que eu tinha que ter aquele gasto todo final de mês. E aí eu comecei a procurar um ponto, até que eu encontrei, né, o ponto da minha primeira lojinha, mas eu ainda não tinha dinheiro para reformar. Eu só aluguei o ponto, coloquei uma mesinha lá, uma geladeira, o ponto era bem destruído, continuei fabricando na minha casa, e eu fabricava na minha casa e levava para vender nesse ponto, e fazia feiras aos domingos. E aí o dinheiro foi entrando, até que eu consegui reformar a minha cozinha no segundo andar, que era bem pequenininha, e depois eu reformei a loja embaixo, e aí nasceu a minha primeira loja, dia 1º de setembro de 2015. Que coisa maravilhosa. André, eu quero até fazer essa pergunta, assim, né? Porque, olha, nós estamos em 2021 e você está falando lá, na verdade, se você abriu em 2015, o trabalho começou bem antes, assim, né? Então, quando a gente vê uma história assim, que hoje nós temos o drive-thru, eu adoro aquele drive-thru, é maravilhoso, super fácil. Meu Deus, você trabalhava na feira, você começou a fazer um negócio assim porque você gostava, mas você precisou ter um olhar empreendedor, um olhar diferenciado, o pulo do gato. O que aconteceu que você falou, poxa, deu certo, está dando certo, deixa eu mudar aqui o olhar e sair de um negócio muito com o coração, com o que você trazia, mas eu preciso profissionalizar. O que te despertou para essa profissionalização do doce? Eu acho que, na verdade, o primeiro ponto
sempre quando você está começando no lado profissional e ele vai dando certo, eu acho que o primeiro passo é você não ter nada de vaidade, nada de ego. Você sempre ter os pés no chão e sempre ter a cabeça no lugar e saber que aquilo ali é o início da sua história que você pode construir. E você só vai conseguir construir coisas grandiosas se a vaidade e o ego não tiver na frente disso. Então, todo o dinheiro que ia entrando, eu sempre pensava na empresa, investir na empresa, e eu acho que eu nunca deixei isso subir pela minha cabeça. Então, eu nunca achei que eu já era grande, até hoje eu não acho que eu sou. Eu nunca achei que isso era eu sempre achei que fosse eu representando o dom que Deus me deu na Terra. E eu acho que um ponto fundamental é você sempre estar focado em você, no que o seu coração diz, no seu feeling, porque quando você dá certo, aparece um monte de pessoas de terno, pessoas que falam bonito, pessoas que têm faculdades incríveis para te falar qual caminho você deve seguir, qual o próximo passo, querendo te colocar dinheiro, e se você não está firme na certeza de que é você que sabe quais são os próximos passos, e é no tempo de Deus, não é no tempo do homem, no tempo da visão do outro, eu acho que você não se perde da história que você tem para construir. Então, é saber falar vários nãos e confiar que realmente o que o seu coração está falando que é o que você deve seguir, porque na cabeça de muitos lá atrás, eu ia virar só mais uma, que várias pessoas já vendiam torta no pote, que eu ia ser só mais uma, porque eu estava estagnada numa lojinha que era pequena desde que abriu, e eu fiquei ali firme por 2 anos, até o momento que eu tive a certeza, não, agora eu posso dar um primeiro passo. Então, eu acho que é isso. 2 lições eu tiro dessa sua frase. A primeira, diga não às pessoas, e a segunda, se o engravatado quiser pôr boneco no seu creme brulee, diga não para ele também. Ô, Mariana, é o seguinte, é possível fazer uma boa sobremesa, uma sobremesa extraordinária, sem açúcar, ou isso beira o impossível? Eu acho que tudo tem jeito se possui amor, dedicação. Então, até hoje, eu não faço sobremesa sem açúcar, primeiro porque eu não tenho espaço físico na minha fábrica, porque é preciso de um espaço físico reservado para esse tipo de sobremesa, mas eu acho sim que é possível fazer um doce sem açúcar, mas existem várias visões sobre o doce sem açúcar, né? Porque nem sempre o doce sem açúcar é um doce saudável, é um doce que, na verdade, não é calórico. Então, existe uma informação meio que não é muito bem passada para o consumidor e que várias pessoas acabam meio que se auto-sabotando. Então, mas eu acho que é possível, sim, fazer um doce sem açúcar gostoso. Até porque a gente tem... eu quero muito um dia pegar o público dos diabéticos, que eu acho que eles são merecedores também de comer doces maravilhosos, e eu tenho vontade, sim, de atender também essa clientela, focado na pessoa que é diabética, e não em coisa fit, essas coisas assim. Alguns cozinheiros dizem que patisserie não é culinária, né? É um processo químico. É mais culinária ou é mais química? Então, eu sempre vi a confeitaria, os meus doces de uma maneira muito simples, e eu nunca me inspirei em doces de fora do Brasil. Eu nunca me inspirei em doces, eu inspirei em doces, em memórias que eu tive na minha infância, os doces que a minha avó fazia, os doces que eu fazia com a minha mãe quando eu era criança, e os meus testes da minha cozinha com ingredientes simples, e que tudo que remetia a gosto de infância, a abraçar o paladar, a deixar um aconchego no coração da pessoa. Então, eu vejo criar doces de uma maneira muito simples, muito básica, que basta ter amor, cuidado e atenção, que tudo dá certo. E as receitas que eu acho que não deram certo, na verdade, foi um modo que eu descobri que não era o certo, mas que me despertou para uma receita ainda melhor. E eu acho que o simples sempre é o que encanta. Então, é isso que eu trago na minha marca, em todas as minhas receitas. Antes da pandemia, Mariana, você já tinha o drive-thru, né? Antes da gente ter a chegada desse problema todo que nós tivemos. E aí nós tivemos que fechar, e aí foi liberada a questão do compre e leve. Você viu que, nesse momento, você tinha saído na frente em relação a esse modelo de negócio? O drive-thru do doce? Foi um momento muito... Foi um conforto muito grande que eu tive, porque eu sabia que, como eu tinha um meio de dar vazão, que era um delivery bem estabilizado e estruturado, né, e um drive-thru,
eu consegui ter um conforto no coração de saber que eu não precisaria de demitir pessoas, eu não precisaria de fazer reajuste de quadro. Pelo contrário, eu fiz algumas contratações específicas que eu precisei na época, então, e foi mais uma resposta que eu tive de Deus, que para eu abrir esse drive-thru logo antes, sendo que ninguém confiou, ninguém acreditava nesse meu projeto, poucas pessoas, elas concordavam, aceitavam, mas lá no fundo todo mundo, nossa, a Mariana está dando um tiro no pé, e eu ouvi isso de várias pessoas, mas eu tinha uma certeza muito grande que era aquilo que eu tinha que fazer. Então, até a resposta do ponto onde eu estou veio exatamente no momento onde eu precisava. Então, eu fiquei muito feliz na época, porque eu tenho meus colaboradores como uma família, e eu acho que a maior dor de todos os empresários foi de ter que demitir pessoas que estavam ali acompanhando a sua história, ajudando você a construir seu sonho. O Mariana é um grande historiador brasileiro, Câmara Cascudo. Ele dizia que o segredo da doceria brasileira era o seguinte: era a engenhosidade desse povo, mais a tradição da doceria portuguesa, mais as frutas tropicais. Aí resultou dessa coisa exuberante que é a culinária brasileira, que é o doce brasileiro, né? Para você, qual a sobremesa mais representativa da culinária brasileira, este colosso? Da culinária brasileira, eu vou falar o que para mim, qual doce que realmente representa o meu coração, que representa, como se diz, o meu meio, né? Que são os bolos gelados que eu tive durante toda a minha infância, os bolos de aniversário, aqueles bolos de isopor, e dentro a minha mãe colocava os bolinhos gelados de coco. Então, para mim, no mundo onde eu vivi, porque eu acho que isso é muito o meio onde você viveu, onde você nasceu. Então, ali, todos os anos que eu vivi em Porá, o doce que realmente me representa é o bolo gelado e um pavê de olho de sogra, pavê de ameixa, que é o que minha mãe fez para nós a vida inteira. Mas eu acredito que para muitas pessoas pode ser o pudim, o doce de leite. Então, acho que é muito o meio da onde a pessoa veio, as referências, as memórias, né? Que maravilha. Na culinária, por vezes, a gente altera os ingredientes, né? Substitui a ordem da receita. Na patisserie, isso é impossível? Há também como, digamos assim, improvisar em cima da receita? Na confeitaria, no meu mundo dos doces, eu acho que o meu doce de leite, ele surgiu de um erro de receita, e já teve vários outros receitas que eu fui fazer e eu achei que ia dar errado, porque às vezes eu troquei uma ordem, ou ficou um tempo a mais no forno, ou um tempo a menos, e eu descobri outra receita. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? O que você faz com amor, você consegue. Se você troca as ordens e você acha que você errou a receita, você consegue ter um novo olhar e conseguir criar uma coisa em cima daquilo ali. Então, eu acho que a criatividade tem que estar em primeiro lugar. Se a criatividade e o amor está ali, tudo que você for fazendo vai ser maravilhoso e vai ser muito gostoso. É mais uma lição. O segredo também está no erro, por vezes, né? Pô, mas isso me interessou. Qual foi o erro da sua receita de doce de leite que deu super certo? Você pode passar ou é segredo? Gente, você quer a receita da menina? Poxa. É segredo, né? Não pode passar. Eu tinha que correr para a faculdade para fazer uma prova e eu deixei a receita pela metade e saí correndo, e quando eu voltei para terminar, eu tinha esquecido que eu não tinha colocado tudo que precisava e já tinha ficado um pouco na panela, e dali surgiu o doce de leite. Que legal. Que coisa maravilhosa. Olha, e essa foi Mariana Perdomo, a talentosa Mariana Perdomo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. E, Mariana, muito sucesso, mais sucesso ainda. E valeu, tamo junto, viu, minha querida? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Rede social, Instagram? Mariana Perdomo Doceria é o da empresa, e eu tenho um pessoal que eu posto bem pouquinho, mas eu estou um pouquinho por lá, que é Mariana Perdomo _1. Então, pronto. Gente, sigam Mariana, vejam todas as delícias lá do nosso, né? Porque, gente, já sou quase sócia, do drive-thru do doce. É muito legal. Obrigada mais uma vez. Programa doce hoje para você. Obrigada mais uma vez, Mariana. Vai descansar, porque hoje foi um dia muito corrido. E aí, a gente aqui no Incrível, para você que ouviu, pegou a entrevista agora, já está disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Dá uma olhada lá, Programa Incrível, mais Mariana Perdomo. Bye, bye. Tchau, obrigada. Boa noite. Valeu, muito obrigado, viu?